Trabalhei como enfermeira em diversas unidades hospitalares e instalações de emergências antes de começar a trabalhar no hospital atual. Antes deste, trabalhei em um hospital geriátrico que ficava a 30 minutos da minha casa. Já tinha experiência em lidar com pacientes mais idosos, então não foi algo novo para mim. Estava neste hospital apenas há algumas semanas e logo entenderá por quê. Era meu segundo e último turno lá, e eu estava trabalhando no turno da noite, mesmo estando bastante cansada devido à falta de sono. Fui designada para a enfermaria de Alzheimer, onde os pacientes adoravam minha presença. Entre eles, eu era vista como um alívio, alguém que poderia conectá-los ao presente ou ao cotidiano, tirando-os da solidão de suas mentes. Lembro-me vividamente de uma paciente, Jane, que estava especialmente inquieta. Naquela noite, ela continuava mencionando vozes que ouvia e um homem vestido de preto que via no canto do quarto. Outra paciente, no mesmo quarto que Jane, pediu para fechar a cortina antes do meu turno começar, querendo ficar sozinha. A noite passou, e quando a maioria dos pacientes já estava dormindo, Jane continuava acordada, perturbada pelas supostas vozes e pelo homem de preto que a assombrava. Eu tentei acalmá-la da melhor maneira possível, segurando suas mãos e assegurando-lhe que não estava sozinha. Funcionou por um tempo, e ela finalmente conseguiu relaxar. Mais tarde, enquanto eu estava na sala de estoque, ouvi um ruído. Mesmo com a porta fechada, algo me fez sentir uma mão no meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. Após esse incidente, retomei minhas atividades, mas logo senti novamente algo como uma mão em meu ombro. Quando me virei, vi um homem vestido de preto olhando para mim através da porta de vidro. Gritei, o que acordou toda a enfermaria. Outra enfermeira veio me ajudar, mas quando verificamos, não havia sinal do homem de preto. Então, ao entrar no quarto de Jane, descobrimos que ela também estava gritando, acreditando que o homem de preto estava prestes a entrar. Ela não sabia que os gritos eram meus. Quando perguntei a ela como ela sabia sobre o homem de preto, ela apenas olhou para mim, suas sobrancelhas franzidas em preocupação. Apesar de aterrorizada, ela continuou a descrever a figura que eu mesma tinha visto. Após esse evento, fui transferida para outra ala naquela noite. E, sinceramente, estava tão assustada que decidi sair mais cedo. Quando relatei a experiência para a enfermeira-chefe, ela não parecia surpresa, mas foi compreensiva. Nunca fui diagnosticada com qualquer condição mental, mas essa experiência me deixou profundamente abalada. Não sei se minha mente começou a pregar peças em mim devido às histórias de Jane, mas a sensação da mão no meu ombro e a visão do homem sorridente atrás da porta de vidro coincidiam com as descrições que Jane tinha dado várias vezes. Essa foi uma experiência sobrenatural inexplicável que espero que seja única em uma vida inteira. E a partir desse fato, sigo até hoje lutando para mudar de turno, pois não consigo mais relaxar e seguir com meu trabalho como antes. As coisas fluíam e eu sempre amei cuidar das pessoas, transformar em amor todo aquele sofrimento que as pessoas passam por estarem internadas longe de suas famílias. Mas hoje, fico em estado de alerta o tempo todo, como se aquela visão fosse aparecer de novo para me assombrar. Há 3 anos, fui infectada por bactérias meningocócicas. Resido no sul da Flórida e, na época, não havia nenhum surto evidente acontecendo na região. Por isso, não consigo determinar como ou de quem contrai a doença. Os primeiros sintomas começaram a se manifestar de forma intensa. Fortes dores de cabeça, confusão, sonolência, náuseas e perda de apetite. Contudo, foi quando as alucinações começaram que percebi a gravidade da situação. Enquanto estava de cama, ouvi a voz de uma criança chamando pela mãe, mas estávamos sozinhos em casa, sem filhos. Desesperada, liguei para meu marido no trabalho, relatando o que estava ouvindo. Ele, compreensivelmente preocupado, decidiu me levar imediatamente ao hospital. Durante esse período, as alucinações persistiram, inclusive quando estava vomitando. Lá no hospital, fui diagnosticada com meningite e recebi tratamento imediato com antibióticos. O médico explicou que minha condição era séria
e, se não tratada a tempo, poderia ter sido fatal ou deixado sequelas permanentes. Após algumas horas, meu marido teve que ir para casa para descansar para o trabalho do dia seguinte. A enfermeira assegurou que eu a chamasse se algo saísse do controle. Durante um cochilo, tive um sonho perturbador com meu ex-marido, que proferiu palavras ameaçadoras sobre meu atual marido. Acordei confusa, mas logo retornei ao sono. Na manhã seguinte, a enfermeira mencionou que meu primo havia me visitado durante a noite. Surpreendida, pois não tenho primos, contei a ela sobre o sonho com meu ex-marido, imaginando que poderia ter sido ele quem tinha ido me visitar. O estranho foi que, quando questionei com a enfermeira como era esse primo, ela falou que era um homem alto e forte. E, sinceramente, eu entrei em pânico, pois meu ex-marido não era alto e forte. Bastante confusa, eu pensei imediatamente que algo sobrenatural poderia ter aparecido do nada naquele hospital, podendo ser alguém que um dia pudesse ter morrido ali, ou até mesmo algum acompanhante que estava bisbilhotando os pacientes à noite. E a partir desse meu pensamento, eu já esperava uma noite acordada com medo de dormir, com o medo do cara aparecer novamente naquela noite. Quando estava acontecendo a troca de plantão no hospital, chamei a enfermeira substituta e pedi que me avisasse com antecedência qualquer visita que aparecesse do nada. Foi quando ela fez uma cara de espanto e me falou: "Como assim visita? As visitas só são autorizadas até às 16 horas, conforme a liberação do médico. Não tem como haver visitas depois desse horário." Falei da noite anterior e ela achou estranho, pois a enfermeira que estava de plantão saberia sobre as regras do hospital. A partir desse momento, eu realmente sabia que estava em pânico. Para minha surpresa, a noite foi tranquila, mesmo eu não ter conseguido dormir direito. No dia seguinte, houve uma certa gritaria à distância no hospital e logo depois fui surpreendida com a notícia. Havia um homem que estava olhando as pacientes nas enfermarias e duas dessas mulheres denunciaram e chamaram a polícia. O que eu soube também é que esse mesmo homem estava acompanhando sua mãe havia uma semana. Isso veio com uma bomba no meu estômago e pensei imediatamente que poderia ser aquele mesmo homem que havia ido me visitar. Perguntei sobre suas características físicas e não souberam me falar ao certo, e agora eu fiquei na dúvida se era o mesmo homem. Passaram 2 dias e a mesma enfermeira que me falou da visita estava de plantão naquela noite. Falei tudo a ela e imediatamente ela me respondeu que não tinha me falado nada sobre uma possível visita à noite. Ainda mais porque seria depois do horário permitido pelas regras do hospital e ela jamais iria autorizar aquilo. Naquele momento, eu já achava que estava ficando louca. Mais tarde, descobri que um dos efeitos colaterais dos medicamentos são as alucinações. Confesso que ainda estou em dúvida sobre isso, pois ainda para mim era algo real e muito real. Ainda me lembro da confusão no hospital naquele dia. Apesar de sair do hospital uma semana depois, decidi não contar ao meu marido sobre as coisas que eu tinha cogitado ter acontecido. A mistura dos antibióticos e das alucinações me deixou incerta sobre a realidade do que aconteceu naquela noite. Não irei ficar doida tentando provar algo que todos em minha volta falaram que era coisas da minha cabeça. Me pergunto se a enfermeira poderia ter mentido para mim em sua defesa, pois não seria permitido visitas à noite, e também porque o hospital poderia querer esconder o fato ocorrido naquele dia, visando em manter sua confiabilidade com os clientes. Uma vez, acertei um encontro com uma garota chamada Amélia, que ainda é minha amiga no Tinder. Desde o início, ela parecia interessante. Amélia tinha uma manga de tatuagens no braço esquerdo, mechas vermelhas no cabelo e no perfil dela estava escrito que adorava fazer exercícios. Uma das fotos dela foi tirada no telhado de um prédio interessante com uma vista incrível. Perguntei onde era e ela me disse que se tratava de um hospital abandonado na periferia da cidade, um local fascinante para explorar à noite. Segundo ela, era super fácil entrar, embora houvesse um policial patrulhando o estacionamento para dissuadir intrusos. Amélia sugeriu que fosse nosso primeiro encontro, ou, como você poderia chamar, nossa primeira saída. Eu concordei prontamente,
Parecia uma maneira única e diferente de conhecer alguém, longe do convencional "vamos tomar algo". Ela morava a apenas 10 minutos de distância, então dirigimos 20 minutos até o hospital. Durante essa viagem, tivemos a oportunidade de nos conhecer melhor e nos sentir mais à vontade um com o outro, revelando um pouco de nossas personalidades. Quando chegamos ao hospital, ela me indicou um lugar de estacionamento escondido numa rua sem saída, cercado por arbustos altos, a 5 minutos a pé do interior do hospital. Pulamos uma pequena barreira e corremos pelo campo até chegarmos à entrada. Usamos nossas lanternas de telefone, pois Amélia sabia tudo sobre o hospital. Ela nos levou até a escada que levava ao andar de cima. Estar sozinhos à noite num lugar como aquele era bastante assustador, mas eu estava longe de saber o quão assustador aquela noite se tornaria. No primeiro andar, Amélia falava alto, o que me deixou paranoico, mas parecia não se importar. Subitamente, ouvimos um estrondo mais próximo de nós e ficamos imediatamente em alerta. Desligamos nossas lanternas e esperamos. Então, ouvimos passos se aproximando pelas escadas. Novamente, corremos, liderados por Amélia, que parecia conhecer bem o local. Após alguns minutos, chegamos a um local do lado de fora, um nível abaixo do telhado mais alto. Paramos para recuperar o fôlego, mas a sensação de estar sendo seguidos estava matando o clima. Amélia também estava preocupada, e eu olhava para ela em busca de orientação. Após um breve momento de relaxamento, atravessamos uma janela quebrada até o teto de uma grande sala. Foi assustador, especialmente porque Amélia queria andar por longas e estreitas pranchas de madeira com uma queda de 3 metros abaixo de nós. Eu a segui, apesar do medo de cair. Quando chegamos a um pilar, nos sentamos para relaxar um pouco, com as pernas penduradas sobre a borda, olhando para a escuridão abaixo. Parecia que estávamos sozinhos, até ouvirmos um som vindo debaixo de nós. Alguém estava se movendo lá. Viramos nossas lanternas para baixo e vimos um homem de cerca de 40 anos, vestindo preto, com um gorro e uma jaqueta e calças pretas. Ele sorriu de forma assustadora, acenando para nós. "Desçam", ele disse, sua voz profunda ecoando pela sala. Amélia e eu nos levantamos apressadamente e começamos a caminhar de volta pela prancha de madeira, agora ainda mais apavorados com a ideia de cair. Quando estávamos na metade do caminho, o homem saiu correndo da sala abaixo de nós através de uma porta. Sabíamos que tínhamos que sair dali rapidamente, então apressamos o passo. Descemos as escadas correndo e ouvimos a porta alguns lances acima se abrir e fechar, seguida pelos passos do homem nos perseguindo. Corremos pelo lado oposto do hospital, onde entramos, voltamos para o porão e subimos pela janela quebrada. O processo de subir pela janela foi aterrorizante, mas finalmente conseguimos escapar. Corremos de volta pelo estacionamento até o meu carro e, ao chegarmos, trancamos as portas e tentamos recuperar o fôlego. Foi um pesadelo completo, mas de alguma forma passamos por isso juntos. Depois de um tempo, decidimos sair dali e paramos em um Wendy's para pegar comida, apenas para nos acalmar. Passamos cerca de 1 hora conversando no carro antes de eu deixá-la em casa. Ao longo dos anos, Amélia e eu mantivemos contato. Embora tenhamos tido um envolvimento romântico por alguns meses, acabamos nos tornando bons amigos. Nunca mais voltamos ao hospital depois daquela noite.